Hoje é um dia especial, né? Essa ferramenta que eu vou estar falando um pouco mais para cada um de vocês, no intuito de realmente levar um conhecimento que tem transformado muitas vidas, na vida realmente de muita gente. E como o meu propósito é crescer e contribuir, nada mais justo do que contribuir, né? Espalhar isso para o maior número de pessoas. Então, assim, é importante o que eu vou estar falando um pouquinho, né, da minha história com a questão, né? O tema de hoje é a introdução ao coach. Então, eu vou estar falando um pouquinho da minha história em relação ao coach, né? Como é que eu conheci o coach, como é que surgiu, como é que veio até a questão da formação e como é que funciona, o que é coach de fato. Muita gente ouve muito falar, mas de fato, em essência, muita gente não sabe. Então vai ser o meu papel hoje estar trazendo essa informação para vocês, para que a gente possa estar compartilhando. E durante a live, aquilo que você tiver em dúvida, né, se sintam à vontade para poder perguntar. E desde já, né, já coloca, aperta aviãozinho para o maior número de pessoas, né? Aperta coraçãozinho para que o Instagram entenda que esse conteúdo é relevante e que ele possa levar por mais pessoas. Então, assim, para a gente começar, o que é interessante a gente entender e ter clareza. Vou me apresentar para quem não me conhece, né? Eu sou o Whindeson Moraes, sou coach, né? Sou psicólogo também, né? Faço treinamento de empresas e também analista de perfil comportamental e empreendedor digital. Então, assim, quando eu conheci a questão do coach, foi bem interessante uma conversa com um amigo meu chamado Antônio, que ele já fez até live comigo algumas vezes aqui. Então, assim, o que ele trouxe para mim esse conhecimento? Ele tinha feito a formação, né? Não foi na Febracis. Eu vou falar um pouco dos dados da Febracis, e aí ele trouxe todos os benefícios. Como ele tem uma empresa, ele usou o coach na gestão de pessoas. O coach é um nível acima de liderança. Então, assim, ele fez para a questão da empresa dele e também ele teve ganhos na parte pessoal. Então, a gente pode pensar o seguinte: o coach ele tem benefícios nas relações, né? Seja de trabalho, ele melhora as relações, a comunicação. E aí esse amigo meu, Antônio, ele me falou todos os benefícios que ele tinha feito. Você já pensou em fazer? Né? Ele foi um meu coach ali naquele momento, naquela conversa, onde eu abri a minha visão para esse conhecimento. Até então eu tinha ouvido falar, mas não tinha, como eu falei, muita gente ouviu falar, mas não sabe em essência o que é. Então, após essa conversa, eu fui procurar mais. Olá, Mônica, seja bem-vinda. Eu fui procurar mais informação sobre a questão do coach. Então a gente pode pensar, o que é coach? Coach tem uma tradução de treinador, né? Ele veio do termo treinador de esporte, né? Técnico de futebol, né? Essa pessoa que está ali para gerir, né, pessoas e habilidades. Eu vou estar falando um pouco mais durante a live. Aline, seja bem-vinda. Eu sou formado, Luiz, seja bem-vinda. Eu sou formado pela Febracis, né? Febracis é Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico, né? É a maior escola de coach da América Latina, ou eu posso dizer até do mundo, tá? A Febracis, ela tá com mais de 40 unidades espalhadas, né, pelo 3 continentes. Ele formou mais de 30 mil coaches,
São mais de 1 milhão de pessoas impactadas por esse instrumento. E também o fundador é o Paulo Vieira. Então, ele fez mais de 9 livros, né? São best-seller na Veja. E também 70 milhões de pessoas impactadas na internet. Então, assim, são alguns dados para vocês entenderem que não é uma empresa qualquer, é uma empresa que tem um lastro no mercado muito grande. Então, ela tem uma preocupação de formar profissionais, né, realmente com melhor qualidade possível. Então, assim, eu digo por mim, né, pela questão do conhecimento que eu adquiri, a mudança que esse conhecimento teve na minha vida pessoal e profissional. Na parte profissional, o impacto, né, vamos dizer assim, da água para o vinho, em termos de resultados. Então, assim, a partir desse encontro, dessa conversa com o Antônio, eu fui procurar, né, saber um pouco mais. E nessa busca, nessa pesquisa, eu achei várias escolas, eu vi várias pessoas que falavam sobre o coach. Só que a Febracis, né, o Paulo Vieira, eu vi o vídeo do Paulo Vieira, e aí eu comecei a assistir os vídeos. O Paulo, né, os vídeos de Paulo é muito prático. Ele pede para você fazer algumas coisas nos vídeos. E aí, a partir disso, eu comecei a fazer também. Então, assim, à medida que eu fui assistindo, eu emendava com outros vídeos, um atrás do outro. Isso é chamado no coach de imersão, né? Você mergulha naquele conhecimento. Então você dá um breve intervalo, né? Claro, isso dependendo da disponibilidade. Naquele momento eu decidi que eu ia fazer essa imersão. E aí eu fui assistindo cada vez mais, fui assistindo cada vez mais, e aí eu fui aplicando, né? E aquilo em pouco tempo eu comecei a ver resultados em mim. E aí, a partir disso, o que foi que aconteceu? Eu pensei o seguinte: se assistindo vídeos eu tive o resultado que eu tive, imagine fazendo um curso, imagine uma formação. E aí eu fiz alguns cursos na Febracis. A princípio foi online, né? A questão, eu me lembro que foi métodos e objetivos na época, a criação de riquezas também. Então, assim, tudo isso foi agregando o conhecimento. E aí, quando eu vi que tudo isso já estava muito, já estava agregando muito, eu pensei um pouco mais alto. Se eu fizer uma formação, vai ser muito melhor. Em termos de retorno na nossa vida e vida profissional, é muito gratificante, tá? Após eu fazer a questão da formação, na minha parte profissional, eu comecei a usar essa ferramenta de uma forma muito intensa, e eu comecei os meus clientes começaram a ter resultados. Então, indicações começaram a acontecer a partir disso. Então, assim, estou começando, né, com a minha história em relação ao coach, para eu trazer a parte, né, da questão do conceitual do coach, no intuito que vocês conheçam, né, a parte, o que é, de fato, o que é coach, né, além da questão o termo de treinador. Então, assim, quais são as bases teóricas do coach integral sistêmico, né? Lembrando que existem outras escolas, mas a gente está falando da Febracis e coach integral sistêmico. Qual é a base? É a parte da psicologia positiva, tem a neurociência, tem a parte da física quântica, né? A física quântica, não sei se muitos de vocês assistiram O Segredo, né? O documentário. Então ali mostra o que seria a física quântica. Então essa ciência que fala que existem possibilidades
No momento que você começa a ver possibilidades na sua vida, né, através do pensamento, você começa a cultivar esse pensamento, a questão da visualização, né, você começa a construir na sua mente toda o que você quer para a sua vida em termos de sonho. Você constrói primeiro aqui para realizar fora, no lado externo. Então, assim, as bases são essas, tem a pedagogia, tem a administração também, né, a antropologia também. Aí a pergunta vocês sabem até onde vocês conseguem ir? Vocês sabem qual é o limite de vocês na vida de vocês em termos de habilidade? Porque, assim, quais são os personagens do processo de coach? O coach com H, né? CH, é o profissional credenciado, onde ele vai conduzir o processo de coach usando uma metodologia e também conceitos, ferramentas e processo. E aí é o coach que vai o quê? Conduzir o processo e levando a esse cliente a refletir, chegar a conclusões e também definir ações, né, e principalmente agir em direção a objetivos, metas e desejos que ele tem naquele momento. O coaching, né, o coaching, que é o EE no final, ele é a pessoa que vai utilizar o serviço do coach, né? Em outras palavras, é o cliente que vai do ponto A ao ponto B. Uma definição bem interessante em relação ao coach é a seguinte: é um processo, Helena, seja bem-vinda, é um processo de alta performance, aonde você vai identificar o seu estado atual. Dinailza, seja bem-vinda. Você vai identificar seu estado atual e aí você vai verificar o seu estado desejado e a partir disso você vai fazer, né, junto com o coach, um plano de ação. Dentro desse plano de ação, você vai identificar os impedimentos. E dentro desses impedimentos, você vai o quê? Dentro desse processo, você vai eliminar da sua vida. Às vezes você colocou como meta, talvez, fazer uma faculdade, fazer um curso, né? Ser promovida no trabalho. E aí você já tem algum tempo querendo fazer isso, mas por algum motivo você não está conseguindo fazer isso. No seu trabalho ter uma melhor performance. Então tudo isso vai, né, essa ferramenta, o coach, vai fazer com que você possa tirar o máximo, o melhor de você. Essa ferramenta, o coach, vai tirar o máximo de você, né, do seu potencial. É importante a gente frisar que você tem tudo que você precisa para alcançar o que você quer. Em muitas situações, muitas vezes o que falta é o acreditar. Então o profissional coach, né, ele facilita que você consiga enxergar esse potencial dentro de você e que você possa agir de acordo com esse potencial. Então, quando o coach, né, dentro do processo, como eu falei, o coach, ele busca uma excelência de você, né? Na verdade, você vai alcançar essa excelência através desse processo. Ele potencializa esse poder pessoal. E também essa coisa de você sonhar e vivenciar a questão dos seus maiores sonhos. Então o coach, ele facilita isso. E ele é focado em resultados, em ações, né? O que e o como fazer aquilo. Às vezes você sabe até o que fazer, mas às vezes você não sabe o como. Então dentro desse processo traz clareza para você agir, o como agir ali, para você alcançar o que você quer. O propósito do coach, pela forma que é feita, algo que seria de 2 anos, 3 anos, 4 anos,
pode ser o que? Reduzido, talvez um ano, de uma forma bem focada. São sessões de 12, né, são 12 sessões, isso em média 3 meses que dura o processo. Então há essa possibilidade de você realmente construir todo e alcançar esses objetivos. E dependendo de quantos objetivos você tenha, talvez você possa precisar mais de um, né, processo de coach. Então o coach, o que seria o coach? Eu falei que o coach é o mais alto nível de liderança. Então quem passa pelo processo de coach, ele desenvolve essa habilidade de liderança. Ele tem essa possibilidade. Tem possibilidade de resultado, ele tem possibilidade de performance, a questão da realização. O que foi que aconteceu comigo quando eu, né, falei um pouco da minha história, quando eu conheci o coach, que eu assisti os vídeos, eu me tornei uma pessoa que realizava mais, eu me tornei uma pessoa mais produtiva. Então uma coisa que a gente tem dentro do processo de coach, né, que a gente tem como benefício, a gente começa a ter um foco maior, né? A questão de saber o que é prioridade para a gente, quais são os nossos valores, porque às vezes eu tenho algo que eu sinto algo que é importante para mim, só que às vezes o que é importante para mim é para a esquerda e às vezes eu estou no percurso para a direita, ou seja, aquilo de fato, a minha energia é como se tivesse, entre aspas, sendo jogada fora. Porque eu vou alcançar, ou talvez eu nem alcance aquilo, e há um desgaste, porque posso até alcançar, mas não há uma realização. Então, por isso que o coach ele dá uma clareza de valores, o que é importante. Para algumas pessoas, a família é importante. Aí, se é importante para essa pessoa a família, ele muda para um trabalho, por exemplo, que ele precisa viajar muito. O que vai acontecer? Não vai gerar um valor para ele aquele trabalho, pode até gerar em termos financeiros, mas em termos práticos ele não vai estar feliz. Por isso que é importante essa questão do trabalho do coach. Tem essa questão também da resiliência, né? O que seria resiliência? É aquela capacidade, né, de você se deformar em termos de uma situação que você passe, mas você tem a capacidade de voltar a como você estava. Né? Essa coisa do conseguir passar por aquilo e você conseguir ressignificar aquilo e superar. Desenvolve também o coach habilidade, né? Cria também estratégias para você alcançar o que você quer, para você melhorar algumas coisas na sua vida, seja organização, seja produtividade, seja reprogramação de crenças. Então, dentro do coach também trabalha com a reprogramação de crenças e trabalha muito a inteligência emocional. Hoje em dia, o que se busca muito é a questão da inteligência emocional. Porque, ou até as empresas também, estão buscando mais isso do que a questão de currículo. Porque quando você tem inteligência emocional, você tem atitude, você age mais. Né? Você age mais de uma forma mais focada. Né? Então, dentro dessa visão, né, a questão do foco é importante. E aí, dentro disso, Louco, seja bem-vindo. Alguns artistas já fizeram coaches, né, como Fafá de Belém, né, a questão Paola Oliveira, Vitor Belfort, e dentre outras, Ana Hickman. E essa questão de ter um coach, né, é questão de celebridades, atletas, né, em relação à questão de ter uma melhor performance. Porque tudo está aqui, ó. Quando você começa a trabalhar isso, a mente, e vocês vão entender na parte da história, o quanto isso, dentro da história do coach, né, quem organizou, ou então fez um estudo maior sobre isso, ele descobriu que todo o processo interno
tudo acontece internamente antes para acontecer no externo. Então, assim, então dentro de uma empresa, né, a questão do coach, né, aquele CEO do Google, né, ele fez uma entrevista, deu uma entrevista falando que ele inicialmente ele não precisava de um coach. Ele olhava para ele e falava assim, pô, eu já alcancei um certo nível, eu já alcancei outras coisas na minha vida. Mas alguém conversando com ele começou a questionar ele. Todo mundo precisa. Você pode ser bom, mas você pode ser melhor do que você já é. Você pode ter a condição de usar muito mais habilidade do que você já está usando. É interessante essa coisa, que eu achar que eu estou bom, porque quando você é questionado, quando você se depara com algumas situações, você cai a ficha que você talvez não seja tão bom assim em algumas coisas. Seja a questão de relacionamento, seja a questão do trabalho, né? Você sempre tem algo a aprender. E nesse processo de coach também, outra coisa que se abre em termos de benefício é você se abrir para o novo. É você estar aberto para novos conhecimentos. E mais ainda, você aplicar. Você saber como aplicar esse conhecimento, né? Tem dois pilares dentro do coach que se trabalha muito: o aprendizado e a ação. Quando você aprende, você pratica, né? Não é uma coisa aprender aqui e só daqui a talvez um ano você praticar. Não é isso. Esse período você já esqueceu, já se perdeu isso. Então, sempre no coach vai trabalhar sempre o aprender. Você aprendeu, como é que você coloca em prática esse aprendizado? Então, se você começa a ter essa mentalidade em tudo na sua vida, pô, eu passei por tal situação, o que eu aprendo com isso? E aí você o quê? Eu aprendi tal coisa, ok. Aí a partir disso você tem uma ação. Como é que eu faço para de fato concretizar esse aprendizado? Talvez a pessoa pode ter aprendido que ler 10 minutos por dia é algo que pode ser algo benéfico para ela, né? Ela leu em um livro, percebeu que 10 no mínimo seria suficiente, 10, 20 minutos, aí ela aprendeu. Santana, seja bem-vinda. O que ela falta? Falta é colocar em prática no dia a dia. Então, com isso, cria-se a questão do hábito. É outro ponto que a gente, dentro do coach, né, existe exercícios rotineiros que vão fazendo com que você facilite alguns hábitos, novos hábitos mais positivos dentro da sua rotina. Tem essa questão dos rotineiros. Então você também tem acesso a alguns conhecimentos também de livros, né, um direcionamento também. Dentro disso, retomando a questão da definição do coach, então assim, coach é o quê? Coach é um processo de alta performance que identifica o estado atual, você verifica o estado desejado, onde você faz um plano de ação de chegar do ponto A até o ponto B, né? Vamos pensar o seguinte, né? O Uber que você pega, o Uber ele só vai sair do lugar quando você colocar o destino, né? Da onde você está e o destino aonde você quer chegar. O coach ou a sua vida é a mesma coisa. Quando você tem essa definição, ela fica muito mais claro para você. Então assim, aí você tem, né, você vai de um ponto A até o ponto B, você faz um plano de ação, você identifica os impedimentos dentro do processo de coach, você elimina, aonde você vai ter o quê? A parte, eu falei que era coach integral sistêmico, ou seja, integrar a razão e a emoção em um só objetivo. Você já teve a sensação que você sabia o que é certo fazer, mas na hora H
você fez uma coisa totalmente diferente? Então, você sabia que aquilo era o errado ou certo de se fazer, mas na hora a emoção falou mais alto. Então, dentro do processo de coaching, ele junta essas duas vertentes e ajuda você a chegar aonde você quer. Então, ele junta essas duas coisas, a razão e a emoção, e de forma sistêmica para que você tenha vida abundante nos pilares da sua vida. Eu vou estar comentando aqui quais são esses pilares da nossa vida que a gente precisa dar atenção. Então, assim, é importante que a gente tenha essa visão e estar aberto, se permitir em relação a esse conhecimento. Ele é muito poderoso. Então, assim, quando a gente tem essa consciência, algumas coisas começam a mudar na nossa vida. E eu falei da história, né, do coach. Então, lá por volta de 1400, foi aí onde tudo começou. 1400 existia carroças com aqueles cavalos, aonde esse cocheiro, né, ele levava as pessoas de um lado para o outro, ou seja, de um ponto A a um ponto B. Isso era na Hungria. Então ele tinha um termo que era muito parecido, Jade, seja bem-vinda. Era um termo muito parecido com coach. Então esse coach ele levava. Então a partir daí já apareceu, né, a questão do fator do A até o B. Por que do A até o B? Por isso. Então 1400 foi o termo, começou o termo em relação ao coach. E depois disso, a questão do futebol, né? A questão do técnico de esporte, que é o treinador, que a gente conhece, né? A questão de futebol, ginástica, enfim. Então, baseado nisso, ele vai no futebol. Depois, né, surge um autor do livro Jogo Interno de Tênis. Então, ele faz associação dessa parte interna, ele faz essa associação como? Tudo acontece primeiramente aqui internamente, o ensaio mental internamente, e depois, né, o resultado externo. Então, Pelé já usava essa ferramenta, esse processo. Ele fazia o que? Ele ensaiava a jogada, a falta que ele batia e o gol que ele fazia. Ele fazia esse procedimento quando acabava os treinos. Antônio, seja bem-vindo. Então, assim, ele fazia esse ensaio. Então, esse autor, ele descobriu, que é o jogo interno de tênis, que tinha esse processo. Depois disso, um outro autor levou expandiu mais para a questão de negócios, de lideranças, o John. Depois disso, o coach ele foi para a parte Coach Life, que com Tony Robbins, que é o maior coach do mundo, tá? Depois do mundo dos negócios, o coach foi para a parte life, né? Ele percebeu que as pessoas tinham a vida pessoal delas. Ela tinha a questão das relações, casamento, né, amigos, questão, enfim, várias outras partes. E depois de Tony Robbins, em 1995, também Paulo Vieira em 2003, aonde ele fez a associação da questão do coach tradicional e o coach integral sistêmico. Ou seja, ele percebeu que muitas pessoas não conseguiam fazer algumas coisas baseado na parte emocional. E através desse processo de coach integral sistêmico, alguns pontos, né, vivenciais eram eliminados. E além desse ponto, existiu um outro ponto que era a questão
o conceito da autorresponsabilidade. Então, Paulo Vieira teve esses dois pontos bem importantes na questão que ele percebeu que existia algumas coisas. Martinha, seja bem-vindo. Ele percebeu que algumas coisas no coach tradicional era muito racional e precisava de alguma coisa mais emocional para ser trabalhada ali. E junto a isso o conceito de autorresponsabilidade. Esse termo de autorresponsabilidade, ele mudou a minha vida e tem mudado a vida de muitas pessoas. O que diz esse conceito de autorresponsabilidade? Ele fala que você é o único responsável pela vida que você tem levado. É a certeza absoluta que você é o único responsável pela vida que você tem levado. E outro pressuposto você não pode mudar nada e nem ninguém sem você mudar a si primeiro. Então, dentro desse conceito, o Paulo Vieira traz algo que você toma o comando da sua vida. Alguém pode questionar, mas o Whindersson, uma pandemia, muitas coisas que não foram boas aconteceram, e aí eu não tenho o controle das coisas, mas eu tenho o comando das minhas emoções, dos meus pensamentos. Então eu falei que o autor, do livro O Jogo Interno de Tênis, ele fala que tudo começa na parte interna. Então se você consegue gerenciar essa parte interna, esse externo, você também consegue gerenciar. Então assim, é importante que a gente tenha a visão que a gente é responsável. Por que essa questão do ser responsável? Porque quando eu não tenho isso, eu vou... para mim é mais fácil culpar as outras pessoas, meus pais. Na minha infância, meu pai fez isso comigo. Fez isso, aquilo. Ou minha mãe, ou alguém, alguma situação. Ou então eu tive uma crise financeira incrível, intensa. E aí, o que eu faço com isso? Eu tenho que me perguntar qual o aprendizado disso. E aí eu vou tomando a autorresponsabilidade, usando em termos práticos na minha vida. E esse conceito muda muita coisa, a visão das coisas. A gente acaba tendo a visão seguinte: não importa muito o que acontece com a gente, mas sim o que a gente faz com aquilo que acontece com a gente. Então esse autorresponsabilidade é o princípio de qualquer mudança na sua vida. Você precisa se sentir responsável. O que eu fiz? O que eu não estou fazendo corretamente? Por que eu não estou alcançando tal resultado na minha empresa? Por que eu não estou... o casamento, por que está desse jeito? Será que falta comunicação? Eu começo... autorresponsabilidade é a sua capacidade de se questionar. Não reclamar, não procurar culpados, não justificar. Porque às vezes a gente quer, talvez, justificar os nossos erros. Na verdade, a gente assumir. Quando a gente tem autorresponsabilidade, a gente assume o erro e a gente pode ter a possibilidade de fazer muitas mudanças na nossa vida. Então, assim, como eu falei, dentro do termo, da questão emocional, como é que funciona essa parte integral? Eu falei de razão e emoção. Então, o que seria essa parte racional? Seria a parte de números, a parte matemática, científica, concreta que a gente tem. Então, assim, no meu caso aqui, eu mexo a parte direita do meu corpo e ativa o meu lado esquerdo, que essa é a parte racional. Aí quando eu mexo a minha parte esquerda, aí eu ativo o lado direito, meu direito. Nesse caso aqui é a parte emocional. O que seria a parte emocional? Seria a parte criativa, a parte sensível, a parte, geralmente quem pinta, é um pintor, é um artista, é um cantor, ele usa muito a parte das emoções. Então, dentro do processo de coaching, você une essas duas
vertentes. E aí, a partir disso, a gente também tem um conceito de sistêmico, né? Eu falei que a parte sistêmica é tudo influencia tudo. Eu falei que existe 11 pilares na nossa vida, tá? 11 pilares. E a partir disso, o que eu questiono para vocês? São 11 pilares. Eu vou falar cada um deles aqui para que você possa começar a refletir em algumas coisas na sua vida, tá? No coaching integral sistêmico tem a parte espiritual. Quando eu falo parte espiritual, você já se questionou como é que está essa ligação, né? Independente de religião, para algumas pessoas pode ser Deus, pode ser Buda, enfim, um poder superior. Como é que está essa frequência em relação a esse lado espiritual? Você tem realmente, para algumas pessoas orado, para algumas pessoas meditado. Como é que está isso hoje, né? Essa reflexão. O segundo ponto é parentes. O que eu estou chamando de parentes? É pai, mãe e irmãos. Não estou falando de primos, tios, nada disso. Essa relação. Será que você tem dedicado tempo? Será que você tem ligado? Será que você tem passado pelo menos uma vez na semana, almoçado, jantado com essas pessoas? Tem demonstrado? Conjugal, né? Como é que está essa relação, nessa relação amorosa? Será que você tem respeitado, né, a questão da individualidade do outro, ou respeitado a questão da fala do outro, tem demonstrado, né, amor, carinho para essa pessoa? E se você não tem uma relação, o quanto isso talvez te incomode o fato de não ter essa pessoa. A questão filhos, o quanto você tem se dedicado a esses filhos, um tempo, né, para brincar com eles, né, se for a questão, já for adulto, a questão de conversar, ter um diálogo saudável, o quanto você tem feito isso. A questão social, o que eu estou chamando de social? É a parte de lazer e amizades. Essas amizades que você tem, são amizades que você pode contar na tristeza, na alegria, né? Ou são pessoas que você só pode contar em festa, por exemplo. A parte de lazer, se você tem feito, né? Se você tem se divertido. Aí vem a parte de saúde, aí vem a questão de o quanto você tem se alimentado bem, a questão também de exercício físico, quanto você tem feito, a questão de servir, o quanto você tem, Carol, seja bem-vinda, o quanto você tem ajudado pessoas que você não conhece, seja com a doação, seja com a questão de tirar um tempo até para escutar, dar uma palavra de conforto. A parte intelectual, o quanto você tem lido livros, o quanto você tem buscado conhecimento, talvez pode ser palestra, pode ser live, pode ser livros, cursos. Financeiro, o quanto você tem administrado, tem se pagado, né? Esse termo é um pouco diferente. O quanto você tem realmente dedicado tempo em relação ao seu lado financeiro. A parte profissional, você faz o que gosta, você está satisfeito. O que você precisa mudar? Você tem contribuído com as pessoas do seu trabalho? O lado emocional, será que você acorda para baixo, triste, ou alegre, feliz, disposto? Você tem clareza de quem você é? Camille, seja bem-vinda, Cacilda também. O quanto você tem clareza disso. Então, dentro do processo de coach, ele abre esse leque de conhecimento. Eu falei 11 pilares aqui. Talvez para muitos aqui não tinha nem uma noção, não parou para pensar em relação a isso. Quantos pilares a gente precisa dar atenção para que a gente possa ter uma vida abundante nelas. Então é importante a gente parar, pensar, né? Baseado nisso, quais foram as fichas que caem para vocês em relação a esses pilares, né? Só recapitulando para vocês que entrou depois, é espiritual, é parente, pai, mãe, irmãos, conjugal, parte de filhos, social, né? Saúde, intelectual, o servir,
financeiro, profissional e emocional. O quanto vocês têm dedicado tempo. Entenda que tudo é uma dedicação de tempo. O quanto você separa uma parte do seu dia para se dedicar a esses pontos. E aí, à medida, no processo de coaching, você vai dando atenção, né, por a questão de valores que você tem em relação a alguma coisa. Moda Casa, seja bem-vinda. Então, assim, à medida que você vai refletindo, Bruna, seja bem-vinda, você vai mudando, criando mudanças na sua vida. E aí, eu pergunto para cada um de vocês, qual é o maior sonho de vocês? Qual é o maior sonho de vocês? Tá? Se vocês quiserem e puderem compartilhar, se sinta à vontade. Qual é esse sonho que vocês têm? Talvez tem gente que tem sonhos na gaveta, que talvez por medo, às vezes por não acreditar em si, não colocaram isso em prática. Quanto desses sonhos, quanto dessas metas e objetivos você tem deixado, guardado? Então é importante que você possa refletir, né? O coach é um processo que ajuda, né? Ele acelera o processo porque ele foca, ele desenvolve habilidades em você. Na verdade, né, ele traz à tona essas habilidades que você não enxerga. Você consegue enxergar muito mais dentro do processo. Como eu falei no início da live, você tem tudo o que precisa. Você só precisa usar. Só que às vezes a gente não desconhece, a gente se desconhece, a gente não conhece a gente. Essa que é a verdade. E dentro do processo de coaching é um autoconhecimento. E aí eu posso trazer algumas perguntas para vocês, como uma forma que vocês comecem a pensar em alguns pontos. Se suas desculpas forem substituídas por suas ações, o que aconteceria na sua vida? Se você decidir aonde quer chegar, como seria a sua vida? Seria diferente? Se você compreender o que falta, o que tem te impedido de chegar lá, como seria a sua vida? E se você der o melhor que puder, como seria essa vida extraordinária que você tanto quer alcançar? E se você for capaz de enfrentar os desafios com coragem, imagine você com a coragem já executando o que você quer. Como seria? Como é que você se sentiria? E se você tomar atitudes que realmente façam a diferença para você? Amanda, seja bem-vinda. E se você realmente, sinceramente, se importar com os outros, como seria a sua vida? E se tudo isso que eu falei acontecer, como será essa vida extraordinária? Você já parou para pensar em tudo isso? Como seria isso? Qual a decisão que você toma em refletir na sua vida? Seja na questão do seu trabalho, seja na questão do seu relacionamento conjugal, nas amizades. Talvez você precise passar menos tempo com algumas pessoas, porque algumas pessoas podem ser tóxicas para você. Às vezes são relações que te colocam para baixo. Né? Tem situações que você não pode, né, se afastar totalmente, mas você vai administrando menos tempo e você vai o quê? Fazendo com que essa relação não te afete tanto. Então são decisões que você precisa tomar, né, na direção, seja a parte de recolocação no trabalho. Talvez você está no trabalho, você precisa sair desse trabalho para ter algo melhor. E para sair, né, desse trabalho, você precisa se arriscar. Você precisa ter realmente uma visão e ter uma atitude e coragem. Às vezes a gente está numa situação que não nos favorece muito,
e às vezes a gente fica com medo, né? É aquela coisa, é pouco, mas é alguma coisa. Mas se eu me arriscar aqui, eu me arrisco a perder tudo, entre aspas. Mas você pode conseguir muito mais. Então, assim, dentro disso, algumas coisas, né? O que você faria para transformar a sua vida nesse exato momento? Quem conquistou não pensou em desistir. Quem venceu não pensou em fraquejar. E quem chegou ao topo não voltou para descansar. Então só consegue quem antes de tudo acredita. É o meu convite para você, acredite. Não fique sentado esperando que os seus desejos sejam realizados. Né? Vá em busca, haja. Porque são os seus sonhos que estão esperando por você. Então, a realização pede ação. Tem poder quem age. Meu Romão, seja bem-vindo. Então, mexa-se, não fique só no primeiro passo. Haja. Corra em direção ao seu sonho. Hoje. Não espere para depois. Anote. Seu sonho nunca esteve distante de você. Você é quem tem se distanciado dele. Cada vez mais por N motivos. Seu futuro pertence aos seus sonhos. Seus sonhos é que move você. Seus sonhos dependem de você. Então é importante que você dê essa atenção, acredite, realize. Então hoje mesmo, a partir dessa live, que você possa escrever as suas metas, seus objetivos, que você possa cada vez mais ter a consciência, a clareza do que você quer. Tudo parte do que você quer e aonde você está. E dentro desse conhecimento que eu trago para vocês, como falei, é integrar a razão e a emoção. Dentro do processo de coaching, você consegue fazer isso, integrar essas duas coisas. É muito importante, porque muitas vezes eu acredito, né, eu tenho certeza, e muitas vezes você está em conflito. Né? Uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra, e há um conflito interno muito grande, que é a razão e a emoção. E para enfatizar essa questão da razão e emoção, 15% de tudo que a gente tem em termos de ação é da parte racional, 15%. E 85% é responsável, as emoções é responsável. Então, por isso que o saber, o conceitual, saber o que é certo, algumas situações não é o suficiente. Mas quando eu junto essa parte racional e emocional, eu consigo ir muito além do que eu de fato quero. E aí eu deixo uma frase com vocês. Por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre, se você pode ser alguém muito melhor? Por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre, se eu posso ser uma pessoa melhor? Então essa frase, que eu selo esse momento, se vocês tiverem dúvida, se sinta à vontade, tá? Para perguntar algo sobre a questão do coach, talvez que não ficou clara. Pode ficar à vontade para perguntar, cada um de vocês. Eu quero aproveitar esse momento, né, e compartilhar com vocês, né, na verdade é fazer um convite. Se você não se inscreveu no canal Whindeson Moraes Coach, se inscreva, né, rumo à questão do 1000 inscritos. Eu acredito que logo vou chegar. Isso, né, esse canal foi criado no intuito de poder compartilhar com o maior número de pessoas esses conhecimentos, que a gente possa realmente, que eu possa contagiar muitas pessoas com esse propósito, ajudar o maior número de pessoas, fazendo lives, né, questão do canal, e poder, né, de alguma forma, algumas pessoas que se sentirem à vontade, né, para buscar alguns momentos até ajuda e tal, se sinta à vontade. Então, além desse canal do YouTube,
Amanhã, né, a questão tem também uma live com a Isabel, que é esteticista, ela falando sobre a questão da autoestima e da parte do bem-estar, né? Como essa parte da estética, né, se relaciona com a autoestima e o bem-estar, né? Fazendo essa relação da psicologia e a estética. A Isabel, ela faz parte de um projeto que eu criei, que é o 360 graus, no intuito de fazer com que pessoas que nunca empreenderam ou já empreendem, mas não está tendo um resultado, possa construir uma vida digital. Eu, quando não há um tempo atrás, eu não tinha acesso a esse conhecimento que essa mentoria proporciona. Após esse conhecimento, muitas coisas mudaram em termos de resultado, canal do YouTube, Instagram, vários sentidos, outras percepções e ações que deram mais resultados. Então é esse convite também ajudar pessoas nessa direção. Você que quer fazer site, a questão de Instagram, você quer se inserir no mundo digital. O bacana desse projeto é que você pode, em um único lugar, você tem tudo isso em um único lugar. O que você vai ver fora é a questão de você fazer um curso de Instagram, fazer um curso de fazer site, fazer o canal, né? A questão do canal do YouTube. Só que aqui é tudo em um lugar só. Então, o que é que vai depender o direcionamento para onde você vai? É a questão do que você quer. Se você quer Instagram, a gente vai direcionar para isso. Então, dentro dessa mentoria, você vai ter acesso a vários conhecimentos. Tem um momento comigo na semana, né? Algum momento da semana. E também a questão de grupos e eventos que eu promovo em relação às pessoas que estão começando. Se você nunca fez live, você pode começar a fazer. Então, são habilidades. Por isso que o conhecimento do coach, né, eu falei que o coach é um nível acima de liderança. Ele proporciona isso para você. E aí, dentro desse coach, eu vou direcionando esses conhecimentos aonde a pessoa quer chegar. Por isso que é tão bacana. Lucas, seja bem-vindo. Então, assim, se sinta à vontade para fazer perguntas, né? O Lucas está chegando agora, seja muito bem-vindo. O coach realmente é um processo de alta performance, onde você vai do ponto A até o ponto B, usando a questão da parte racional e emoção, fazendo um plano de ação e eliminando os impedimentos, e de forma sistêmica em vários pilares da sua vida. Com isso, você tem uma abundância em vários pilares da sua vida, e essa é a proposta do coach integral sistêmico, tá? Se sinta à vontade para perguntar, para até colocar aprendizados, se sinta à vontade, tá? Eu falei, né, dia de segunda-feira tem um encontro de empreendedores com esse projeto que eu falei, né, a mentoria 360 graus, com Martinha, com a Sandra e com a Isabel. Dia de quarta-feira tem circuito de filmes, né, essa troca de aprendizado dos filmes, né, a partir dos filmes a gente tira aprendizados e traz para a nossa vida. Então também dia de quarta-feira também tem essa programação. E vai ter mais novidade também. E dia de quinta-feira eu estou dedicando mais a parte da psicologia, coach, né? Eu estava um pouco mais na questão, isso ainda está dentro do quadro, que é desemprego, saúde emocional e novas oportunidades, né? Eu estou focando mais na saúde emocional no dia de quinta-feira. Então a gente vai ter mais psicologia, coach, tudo para a gente realmente blindar o nosso emocional. Eu agradecer cada um de vocês pela atenção, parabéns por vocês estarem aqui, poderem estar em outro lugar, mas decidiram estar aqui. E que essa semana seja uma semana abençoada para cada um de vocês. Eu sei que tem muitos desafios para cada um de vocês. Tenham como norte o autoconhecimento, né? Se tiver a possibilidade, né, de fazer o coach, se sinta à vontade, porque é um procedimento muito bom, eu digo por mim, de transformação de vida. Então mudou
minha produtividade, né? Se eu for parar para ver aqui, tem em cada parte tem a lista de objetivos. Aonde eu olho aqui tem objetivos, por isso que eu tenho realizado, né, coisas, tenho crescido, porque são metas, são objetivos e são vistas diariamente, né, relembradas e relembradas, e se investe tempo em efetuar essas metas e objetivos. Então, parabéns a todos, gratidão, que seja uma semana abençoada. Pegue esse conhecimento, pratique, né? Leve para mais pessoas, compartilhe, né? Que a minha missão, né, de ajudar o maior número de pessoas seja passada à frente. Um forte abraço a cada um de vocês, fique com Deus, tchau, tchau, gente.